Frase 8. Frase 8 diz o seguinte: sabatinaram o cara na entrevista de ontem. Sabatinaram o cara na entrevista de ontem. Foi? Anotou aí? Se não anotou agora, anota depois, pausa a tela. Vamos lá, o que você tinha que observar aqui? No sabatinaram o cara na entrevista de ontem, o que você tinha que olhar era o começo da frase. Porque quando você tem aqui sabatinaram, quem é que sabatinaram? Você pode se perguntar. Quem é que sabatinou? Quem é que sabatinaram? Quem é que sabatinou o cara? Se você pergunta, a resposta em relação a esse verbo teria que ser isso aqui, ó. A resposta teria que ser: eles sabatinaram. Eles sabatinaram. Você fala assim, mas por que o eles? Por que não é a palavra alguém? A gente tem que ficar preso aqui ao eles por causa da terminação do verbo. Toda vez que você tem o verbo terminando aqui com essa letrinha M, né, ou ao tio, essa letrinha M está comprometida com esse pronome. Tá? Eles sabatinaram, eles cantaram, eles comeram, eles beberam, eles dormiram. Né? Se você botar aqui qualquer outro verbo, né, você vai ter comeram, beberão. Estou botando a letra M aqui, né? Separada, tá? Eles jantarão. Certo? Então, essa letrinha M no final dos nossos verbos tem a ver com a chamada terceira pessoa do plural, que é representada pelo pronome eles, ou pronome elas, ou ainda a palavra vocês. Tá? Certo? Então, eu tenho que pensar aqui que foi omitido no comecinho aqui do texto, foi omitido ou eles, ou elas, ou vocês. Pouco importa qual dos três é. Tá? Isso aí é o de menos. Tranquilo? Então aqui você teve o quê? A omissão de um termo. A omissão de um termo. De um termo que já apareceu no texto ou não apareceu? Que não apareceu. Vou até mudar de cor. Quando o termo não apareceu no texto, qual é a figura de linguagem? Bom, se você estava lidando com omissão, só dava para pensar em elipse ou zeugma. Quando o termo não aparece, aí não tinha aparecido antes. Repare que a frase tinha acabado de começar, não tinha informação nenhuma anterior, né? Até porque a gente está lidando com frase, não com texto. Cuidado que com texto normalmente tem coisa antes, hein? Tá? Tem que dar uma olhada antes, tem que ficar ligado antes, porque senão a gente se atrapalha na hora de responder, tá? Como não tinha nada antes, então se a omissão de um termo que não tinha aparecido antes, é caso de elipse. Tá? Beleza? Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, frase 9. Frase 9. Vamos lá. Frase 9 diz: depois do dilúvio, vírgula, Noé, personagem bíblico, lembra do dilúvio? Né? As águas, ele botou os bichinhos na arca, né? Salvando as espécies, blá, blá, aquela história toda da Bíblia. Né?
Não vamos entrar em detalhes, mas é essa história que está lá na Bíblia. Noé deu um rolé no deserto. Ora, vamos lá. O que você tinha que observar? Bom, primeiro que você tinha que saber um pouquinho da história aqui, né? Da história bíblica. No dilúvio você teve um grande, digamos assim, temporal. Vamos botar assim, para simplificar a história? Um grande temporal. Se rola um grande temporal, o que você tem? Você tem uma grande inundação. Tanto é que ele diz a história que ele quis, né, salvar as espécies animais. Se teve uma grande inundação, tudo alagado, tudo cheio d'água, ficou tudo cheio de água, né? Se ficou tudo cheio de água, olha para cá, olha o que foi dito depois. Foi dito que o Noé foi dar um rolé, foi dar uma volta, né? Dar uma andada no deserto. Tem como? Se estava tudo cheio d'água, ele não foi dar um rolé no deserto, né? Então aqui ele disse algo, aqui ouviu dizer de algo pelo seu contrário. Pelo contrário. E aí, quando você diz algo pelo contrário, pelo seu contrário, o que rolou aqui? Ah, o que rolou aqui foi qual figura de linguagem? É aquela do deboche, é aquela do sarcasmo, né? Na verdade, Noé não foi dar rolé nenhum no deserto, ele foi dar um monte, uma abraçada bem forte, porque o bagulho ficou doido, cheio d'água, né? Diz a história bíblica, certo? Né? Na verdade, ele nem foi dar um rolé, né? Porque se está tudo alagadão, você fica no sapatinho trancafiado, né? No caso dele, provavelmente dentro da arca, né? Lá sentindo o cheirinho gostoso dos bichinhos, cagando, comendo, mijando, né? Deve ter sido gostoso, né? Da onde saiu tanta comida para alimentar tanto bichinho? Porque bicho come, hein, cara? Bicho come demais. Bom, mas enfim, isso é outra história. Com relação à ironia, tá tranquilo aqui? Tranquilinho? Vamos lá para a frase 10? Frase 10. Os moleques caíram fora. Os moleques caíram fora. Não é saíram fora, não, hein? É caíram. É o verbo cair, não é sair, não. Foram para casa. Cada um foi para sua casa. Meteram o pé, foram para casa. Tá? Bom, as duas frases aqui, você está vendo que tem duas frases. As duas frases estão em sentido real. Sentido real são duas frases denotativas. Estou abreviando aqui a palavra denotativa. Tá? Então, em sentido real. Beleza. O que você tinha que olhar, então? Você tinha que olhar aqui de novo, aqui, ó. A gente já viu esse maluco. Verbo terminando em M, de Maria. Opa! Terminou em M de Maria? Tinha que estar alguém aqui, que não está. Quem é que tinha que estar nessa posição? Poderia ser o pronome eles, se não tivesse nada escrito. Mas, na verdade, se a gente tivesse colocado o pronome eles, seria outra história, estaria a palavra escrita. Esse foro aqui remonta diretamente a quem? A moleques. Então, aqui eu nem preciso pensar no eles. Aqui foi omitido de novo a palavra moleques. Então, o que houve aqui? A omissão. Aqui você teve omissão de termo que já apareceu no texto. Se é a omissão de quem já apareceu no texto, fechou a conta. Né? Se falou de omissão, eu era elipse ou zeugma para pensar. Certo? Né? E aí, se é a omissão de quem já apareceu no texto,
quem já apareceu, quando é omissão de quem já apareceu, não é elipse. É zeugma. A brincadeira. Tranquilidade? Foi? Belezinha? Na paz? Vamos lá para mais uma frasezinha? Mais uma frasezinha. Vamos lá. A frase é... Dá para botar aqui. A frase é: a boca do Celso cheirou e acariciou a comida. Beleza. A boca do Celso cheirou e acariciou a comida. O que você tinha aqui para observar, para analisar? Bom, falou de boca, né? Comida, tá falando de paladar, certo? Tá falando de paladar. Só que ele tá falando aqui sobre a boca do Celso. O que foi que ela fez? Opa, a boca cheirou. Cheirar já tem a ver com outro sentido. Tem a ver com olfato. E ainda a boca fez outra parada. Antes de mastigar a comida, o que a boca fez? A boca acariciou, fez carinhos, fez carícias. Ora, carícia, carinho tem a ver com outro sentido nosso. Tem a ver com o tato. Né? Então aqui você teve a mistura de 3 sentidos. Né? Aqui você teve a mistura de 3 sentidos. Podia ser 2, estava bom. Né? Mas teve 3. Se teve mistura de sentidos, opa, fechou a conta. Qual é a figura de linguagem que mexe com mistura de sentidos? Ah, a que mexe com mistura de sentidos é a sinestesia. Tranquilidade? Foi? Belezinha? Frase 11, não tinha mistério, hein? Não tinha não, hein? Se você se enrolou sozinho. Aí tem que se benzer. Tem que refazer uma reza forte. Né? Vamos lá? Podemos? A frase é: saíram daqui. Frase que geral usa, hein? Saíram daqui agorinha mesmo. Agorinha mesmo. Notou aí? Tá anotando junto? Não? Nota depois então. Vamos lá. Aqui o que você tinha que observar? De cara, fechou a conta aqui, ó. O que eu circulei? O M do verbo sair no final. Saíram, cantaram, venderam, partiram. Opa, saíram você já sabe. Já te ensinei. Aqui você está vendo que não tem nada escrito. Não tem nada escrito antes. Mas você sabe que aqui remonta esses saíram a quem? Quem é que saíram? Seria um eles. Um pronome eles aqui seria um pronome elas. Seria o vocês, tanto faz. Né? Ou eles, ou elas, ou vocês, isso não importa numa frase como essa. Não tem contexto aqui. Tá? Então, o que a gente teve aqui? Aqui você teve a omissão. Opa, falou de omissão, você vai lembrar de quem? Elipse ou zeugma, né? Legal. Omissão de termo que já apareceu ou que não apareceu? De termo que já apareceu ou que não apareceu? Não vou nem escrever o já ou não. Você vai dizer aí, já disse? De termo que não apareceu. Quando o termo não apareceu, ele foi omitido. Qual é a figura de linguagem que está em jogo aqui? Qual é a figura de linguagem? Aqui, quando o termo não apareceu, é aquela primeira. É a elipse. Elipse tem um pouco a ver com a palavra eclipse, né?
né? Que um fica lá, o Sol fica lá na frente, não, a Terra na frente da Lua, do Sol, a Lua na frente do Sol, aquele negócio todo, parece aquela brincadeira do esconder a bolinha debaixo do copo, né? Parece coisa de mágico aquele negócio, né? Tem a ver com esse eclipse solar e lunar, que fica lá, o cara também na mesa escondendo a bolinha debaixo daqueles 3, 4 copos, assim, fica rodando, e o cachorro sempre acerta e as pessoas nunca acertam, né? O cachorro sempre acerta onde está a bolinha, acho que ele vai pelo cheiro. Mas enfim, o ser humano devia ser cachorro. Olha só, voltando. Frase 13, podemos? Frase 13 diz o seguinte: ele andou muito acelerado com as pernas dele. Andou muito acelerado com as pernas dele. Ele andou muito acelerado com as pernas dele. Aqui eu acho que era meio fácil de ver, hein? Já conseguiu ver? Já conseguiu olhar alguma parada aí? O que você tinha que observar? O andar. Andar e correr, a princípio, se a gente está falando de pessoa, ela faz isso feito com as pernas. Não é isso? É feito com as pernas. Só que aí se a pessoa botou pernas lá na frente, ela foi repetitiva. Por quê? Porque eu já sabia que ia andar. Eu e você, né? Deus e todo mundo. Né? Ninguém tá falando aqui de carro, de moto, de skate, patinete. Ninguém tá falando disso, tá falando de andar. Então você pensa numa pessoa caminhando. Né? Caminhar, correr é com as pernas. Então isso aqui é redundante. O que é redundante? Significa o quê? Significa uma repetição. Que aqui no caso era necessária? Não. Era desnecessária. Se é uma repetição desnecessária, fechou a conta. Vai ficar pensando mais o quê? Já pensou que tinha que ser pensado, já anotou que tinha que ser anotado. Tá? Aqui é caso de pleonasmo. É igual aquela história do sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Joia? Vamos lá? Chegando às duas últimas. Vamos lá para 14? Frase 14. Com essas pernas grossas, anota aí. Com essas pernas grossas, vírgula. Você dorme até num paliteiro. Num paliteiro. Vamos lá. O que você tinha para observar aqui? Bom, perna grossa. É a primeira coisa. E dormir no paliteiro. Bom, galera, paliteiro, sabe o que é não? É onde a gente bota palito de dente. Palito de dentes, aqueles fininhos, pontiagudos nas pontas, de madeirinha. Tem restaurante, lanchonete, tem gente que tem em casa. Palito de dente é fininho. É fino demais. Então, na verdade, quando o cara falou aqui com essas pernas grossas, na verdade as pernas não eram grossas. As pernas aqui, na verdade, se o cara disse que o cara outro lá pode dormir
num paliteiro, elas na verdade eram finas demais. Então ele tá dando uma zoada aqui, né? Tá produzindo uma ironia, é isso? É? Exatamente isso, né? Quando tá dando a zoada, tá dando a debochada, aqui você tem o dizer algo pelo seu contrário. Isso aqui é um dizer algo pelo seu contrário. Joia? E se a gente disse algo pelo seu contrário, a gente produziu, querendo ou sem querer, já falamos, uma ironia. Tranquilidade? Foi? Vamos lá para a última frase? Última frase. Frase 15. Frase 15. Na frase 15, temos o seguinte: o balão subiu rápido demais. E ele caiu igual. Ele caiu igualmente. Essa aqui é mais chatinha de ver, mas dá pra gente ver, né? Quando a gente tem uma frase como essa, você está vendo aqui, né, praticamente a história do balão. O balão subiu rápido demais e caiu igualmente. Esse igualmente aqui, né, ele cabe uma sequência. Ele caiu igualmente o quê, galera? Ele caiu igualmente rápido demais. Então essa parte aqui a gente não repetiu. Se a gente não repetiu, aqui a gente teve a omissão desse rápido demais, né? Esse rápido demais já tinha aparecido, então aqui é a omissão do que já apareceu no texto, né? Quando você tem omissão do que já apareceu, qual é a figura de linguagem? Bom, se tinha falado de omissão, ou era elipse, ou era caso de zeugma, não é isso? Certo? Beleza? Aqui, como já apareceu, então era caso de quem? Era caso do zeugma. Oh, palavra linda! Né? Tranquilo? Foi? Então fechamos aí 15 frasezinhas para treinarmos a terceira parte da nossa matéria de figuras de linguagem. Joia? Dessas 5 figuras que apareceram aí nos exercícios. Valeu, galera. Fui!